santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Hoje estamos reunidos para prestar um culto a Deus, em ação de graças, por 51 anos de trabalho e fundação desta igreja local. Então, nesse momento, estaremos iniciando o culto com a chamada à adoração. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo de número 4. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Neste momento, então, que fomos chamados a adorar o Senhor, em prestar ação de graças a esse Deus, nesse momento estaremos orando ao Senhor, fazendo então uma oração de invocação ao seu nome. E neste momento eu quero pedir para fazermos essa oração. Presbítero Judeon está ali para fazer esta oração. Pai nosso, nós te damos graça, te louvamos, ó Deus, pela tua bondade, as tuas misericórdias. É a razão de estarmos hoje aqui e poder te agradecer, ó Deus, por mais um ano e por completar aqui de anúncio do teu evangelho. 51 anos anunciando as boas novas, a verdade que liberta, e só temos o que te louvar, o Senhor que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o Real Conselheiro, o Guarda de Israel, a Raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Nós te damos graça, ó Deus, e rogamos ao Senhor, que o Senhor aceite os hinos, os cânticos, o momento aqui, ó Deus, de agradecimento, que possamos estar reverente diante do Senhor, entendendo, ó Deus, que o Senhor que nos deu a vida, e tudo que temos pertence ao Senhor. Nos ajuda, ó Deus, mostrar isso em gratidão, através dos nossos lábios, e nos atos, e na verdade, ó Deus, em viver tão somente, ó Deus, para te agradar. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, em o nome de Jesus. Amém. Nesse momento, respondendo então à chamada do Senhor, nós iremos louvar a esse Deus com o Salmo de número 24.
O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem pois subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Ergueja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Ergueja, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da glória, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Amém. Esse próximo momento do culto, chamada a contrição, é o momento do culto, então, que é separado para que nós, então, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Acabamos de receber a chamada, a adoração, e o Senhor, Ele nos chama para que nós, então, confessemos os nossos pecados a Ele. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Mateus 22. Do versículo 37 ao versículo de número 40. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Acho que tem alguns procurando ainda. Mateus 22, do versículo 37 ao versículo de número 40. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Nesse momento, então, certos que estamos na presença de um Deus Santo, é necessário, então, que nós nos arrependamos dos nossos pecados e confessemos a Ele. Nesse momento, eu quero convidar que você baixe sua fronte em oração ao Senhor e, então, ore confessando os seus pecados a Ele. E logo após, alguns instantes, teremos oração ao Senhor de gratidão pelo perdão dos pecados. Eu quero convidar o reverendo Fábio para estar, então, fazendo esta oração.
Não a nós, ó Deus, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a glória. Porque a nós, ó Deus, pertence o corar de vergonha, como hoje se vê. Mas a ti, ó Deus, a justiça, pois pecamos contra ti somente, fizemos o que é mal perante os teus olhos, de modo que tu és justo no julgar e puro no falar. Assim, ó Deus, nós confessamos os nossos pecados, por meio de palavras, pensamentos, por meio da omissão. Então, ó Deus, o teu povo neste momento se queda diante de ti, se humilhando, ó Deus, por causa do mal que fez ao quebrar os teus mandamentos. E, ó Deus, recorre à tua graça e à tua misericórdia. De modo, ó Deus, que confiamos nas tuas promessas, pois tu bem diz na tua palavra, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, ó Deus, nós rogamos a ti, que tu uses da tua bondade, da longanimidade, da misericórdia e da graça sobre nós. De modo, ó Deus, que tu opere em nós o perdão, Senhor. Derrame sobre nós o perdão. E o perdão, ó Deus, não é por causa dos nossos méritos, porque, ó Deus, até as nossas melhores ações são consideradas diante de ti como trapos de imundícia. Mas é confiado tão somente na obra do teu Filho ali na cruz do Calvário, o qual cravou todas as nossas iniquidades. Por isso, ó Deus, que nós recorremos a ti e temos a plena certeza do perdão por causa das tuas promessas, pois tu és fiel à tua palavra para cumprir. E assim, ó Deus, segue no nosso coração agora um momento, um sentimento de gratidão, de louvor, de regozijo, ó Deus, de restauração, ó Pai amado, diante de ti, quanto a estarmos sendo aceitos diante de ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão dos nossos pecados. Nós te louvamos por causa do teu Filho Jesus Cristo, o qual nos substituiu ao ser derramado sobre ele a tua ira, e ele, ó Deus, fazendo a expiação sobre nós. Assim o nosso coração, ó Deus, se alegra, e ao mesmo tempo, ó Deus, está diante de ti com ações de graças pelo perdão dos nossos pecados. Assim nós a ti oramos, em nome de Cristo, teu Filho bendito. Amém. Amém. A palavra do Senhor, no texto de Atos, capítulo 3, versículo 19, vai nos dar a certeza do perdão. Atos 3, versículos 19 e 20 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Amém. Nesse momento, então, nós, em resposta ao perdão, vamos cantar ao Senhor o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
Os irmãos certos do perdão do Senhor, nesse momento eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, do versículo 1, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Quero convidar que você fique em pé nesse momento, em que estaremos nos preparando para a pregação da palavra, também cantando louvores ao Senhor. Esse é o momento, meus irmãos, em que estamos prontos para receber então a pregação da palavra do Senhor. Viemos aqui esta noite para render graças ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele tem feito na vida desta igreja. E nesse momento então, estamos nos preparando para ouvir a palavra dEle. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 25, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, um texto que fala sobre a pregação da palavra do Senhor, o poder dela. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Nesse momento, então, vamos cantar o Salmo 19, que exalta esse Deus que se revela, tanto por meio da criação, como também por meio da sua palavra. Iremos cantar nesse momento as Escrituras, o Salmo 19, 1 ao 6 e do 7 ao 14. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol. O pó como um noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
expulsa outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem a palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol. O sol como noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, muito ouro depurado. E são mais doces do que mel e destilados favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Ei-os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas? Absolve-me das ocultas, também da soberba. Guarda o teu servo e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece
Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Quem pode discernir suas próprias faltas, absolve-me das ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, e ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Mostra-me em meu Redentor as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e meu Redentor, rocha minha e meu Redentor. Vocês podem sentar. Nesse momento, pregação da palavra do Senhor. Iremos ouvir a pregação. A palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nesse culto nós oramos a palavra, lemos a palavra, cantamos a palavra. E nesse momento iremos ouvir a pregação da palavra. Eu quero aqui convidar o reverendo Janderson, que estará falando conosco nesta noite, amanhã pela manhã e pela noite, falando a respeito de uma temática do pacto e as marcas da igreja, que são 3. A pregação, os sacramentos, que é o batismo e a ceia, e a disciplina. Hoje à noite, nosso irmão estará falando sobre pregação. Deus abençoe, meu irmão. Meus queridos, que a graça e a paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Quero ler apenas o verso 1 e o verso 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Assim diz o Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito sejas tu, ó Pai.
que não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O Senhor escolheu as humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na tua presença. Porque a tua glória o Senhor colocou em vasos de barro. Bendito sejas tu. Portanto, glorifica o teu nome mais uma vez, nesta noite, ó Pai, e por teu Espírito nos dá o entendimento daquilo que devemos saber acerca do Senhor e aquilo que o Senhor exige de nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amados irmãos e irmãs, imagine uma igreja onde palavras são proferidas do púlpito, são belas, são cativantes, mas elas carecem de um foco em Cristo e elas não são entregues por alguém devidamente comissionado por Deus, alguém devidamente enviado pelo Senhor. Qual seria o resultado disso? A congregação poderia ser entretida, a congregação não seria edificada, a congregação poderia ser inspirada, motivada, mas não transformada. Agora pensem da mesma forma em uma igreja onde cada sermão, cada pregação aponta para Cristo como mediador do pacto, pregado por alguém devidamente comissionado, chamado, enviado pelo Senhor de toda a glória. Certamente seria totalmente diferente. Essa é a diferença entre uma pregação vazia e uma pregação que verdadeiramente edifica, exorta e consola. E hoje eu quero refletir convosco sobre a grande importância do pacto na revelação divina, como ele se manifesta na prática da pregação da Escritura. O pacto, em sua essência, ele é o fundamento pelo qual Deus revela o seu caráter, revela a sua pessoa, revela quem ele é e também as suas exigências para o homem. Então, compreender a centralidade do pacto na Bíblia nos dá uma visão mais clara do propósito de Deus e de como esse propósito se desenrola na história e de como ele age no nosso mundo, como Deus faz isso. E é por meio da pregação do Evangelho que esse pacto é proclamado, esse pacto é aplicado e esse pacto é trazido à luz, ao entendimento dos homens, para que, cumprindo o seu papel essencial na edificação do corpo de Cristo, esse mesmo corpo cresça para a glória do Senhor. A história da redenção é a história do relacionamento de Deus com o homem, com a humanidade, estabelecido por meio das alianças, estabelecido por meio de pactos. Deus fez pactos, então esses pactos eles não são meros acordos humanos, não são meros contratos, mas o meio pelo qual Deus revela o seu caráter, as suas promessas, as suas exigências. Compreender a importância dos pactos nos oferece, então, uma visão mais clara de qual é o propósito redentor de Deus para a sua atuação no mundo, de como Deus está agindo no mundo. E na teologia reformada, a pregação do Evangelho está profundamente ligada ao pacto de Deus, está profundamente ligada a essa proclamação desse pacto na pregação. E embora muitas vezes nós associemos a teologia reformada apenas aos 5 pontos do calvinismo, a essência da nossa teologia está na teologia do pacto. Essa é a essência da nossa teologia. A estrutura pactual, longe de ser uma estrutura imposta à Escritura, como muitos teólogos tendem a dizer, como muitos acusam ou nos acusam acerca disso,
mas ela reflete exatamente a própria Escritura, a própria estrutura da Escritura, que é em sua totalidade um documento pactual. Ora, nós chamamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então são dois pactos, como se fosse assim dizer. Então a pregação não é apenas um ato de comunicação, ela é a proclamação desse pacto divino carregada de autoridade, carregada de urgência. E ao explorarmos o papel da pregação em relação ao pacto, nós devemos focar em dois aspectos essenciais que garantem a sua fidelidade e a sua eficácia: a sua centralidade em Jesus Cristo e a realização dessa pregação por aqueles devidamente comissionados pelo Senhor para essa tarefa. Logo a partir de 2 Timóteo, no capítulo 2, verso de número 4, eu li o 1 e o 2, mas eu vou me concentrar apenas nas primeiras palavras do verso de número 2, quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, prega a palavra, e a partir disso nós então nos aprofundaremos e veremos como a fiel pregação do Evangelho, ela é marcada por dois grandes aspectos essenciais. O primeiro deve ser centrada em Cristo Jesus, o mediador do pacto, e o segundo deve ser realizada por aqueles que foram devidamente comissionados por Deus. Esses dois pilares, eles estão estabelecidos e eles garantem então que a pregação seja a pregação fiel da palavra de Deus e seja eficaz na edificação da comunidade do pacto. Com esses pilares em mente, então, nós passamos agora a análise detalhada de cada um deles, começando então pela centralidade de Cristo na pregação, explorando como a mensagem do Evangelho está ligada à pessoa e ligada à obra de Cristo. E ao entender essa centralidade, reconhecendo então como ela é vital para a pregação do Evangelho e como ela é transformadora para a vida daqueles que ouvem. E em seguida examinaremos então a importância desse comissionamento que assegura que a pregação seja realizada com autoridade, com responsabilidade que é exigida do pacto de Deus. Então vejamos a pregação como centrada em Cristo, o mediador, ou seja, eu vou falar basicamente sobre a mensagem e sobre o mensageiro. Então quando o apóstolo Paulo está dando a incumbência para Timóteo, aqui em 2 Timóteo 4:2, de pregar a palavra, essa é a peça central dessa seção do discurso e sem dúvida constitui o clímax, o ponto alto aqui de toda a segunda epístola de Paulo. Paulo escreve a Timóteo no final da sua própria vida e do seu próprio ministério. Quando nós olhamos, por exemplo, para o verso de número 6, o apóstolo Paulo fala: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então ele está falando a Timóteo, escrevendo a Timóteo no fim da sua própria vida e ministério, com uma clara consciência de que o bastão do ministério está sendo passado dele para outro, ou seja, o apóstolo para Timóteo e para aqueles que seguirão a Timóteo. No primeiro capítulo de 2 Timóteo, Paulo descreve o seu chamado como pregador, como apóstolo e como mestre do Evangelho. Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 1, verso de número 11, ele diz: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Esse chamado ele foi fundamentado por seu encontro direto com o Senhor Jesus Cristo, com aquele que encontrou ele naquele caminho. Então o Senhor Jesus o chamou, o comissionou, ele recebeu esse divino chamado. E embora o apostolado de Paulo seja único e não transferível para Timóteo, os papéis de pregador mestre certamente o são, que ele desempenhou e vai continuar desempenhando naqueles que o seguem. Dessa forma, Paulo, ao incumbir Timóteo aqui de pregar o Evangelho, de pregar a palavra, lhe constrói uma ponte essencial
entre a pregação apostólica e a pregação pós-apostólica. A pregação que estava na época dos apóstolos e a pregação que se sucederá após os apóstolos. Timóteo, com a sua missão, ele não apenas continua então o ministério de Paulo, mas ele também nos oferece um modelo para entendermos como o ministério pastoral ele deve funcionar ou ele deve ser fundamentado na pregação que é centrada em Jesus Cristo. Tendo dito isso, então, aqui está o que Timóteo deve fazer, o que Timóteo deve falar, o que todo ministro do Evangelho, na verdade, deve pregar. Ele deve pregar a palavra, é o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. E a que palavra Paulo está se referindo? Não é a qualquer palavra, não é simplesmente que ele diga palavras no púlpito, não é simplesmente que ele conte histórias no púlpito ou fale qualquer outro tipo de coisa, mas que ele pregue a palavra e a palavra de Deus. E é disso que trata o que Paulo está dizendo. E do que se trata a palavra de Deus? Ora, em resumo, nós podemos dizer que toda a palavra de Deus fala a respeito de Cristo, o mediador do pacto que Deus fez com os homens, a palavra da cruz, o evangelho, a palavra fiel da qual ele mesmo já falara a Timóteo. Observe comigo, voltando à primeira epístola, por favor. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, o verso de número 11, note como ele vai dando indícios de que palavra é essa. Capítulo 1, verso de número 11, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, o qual eu fui encarregado, Paulo está dizendo. Verso de número 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você avançar para o capítulo 2, verso de número 7, ele diz: para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé. E se você olhar para os versos anteriores a essa declaração, por exemplo, verso 3 a 6, ele está falando sobre o Salvador, sobre Jesus Cristo. E avance um pouco mais, no capítulo 3, o verso de número 16, quando ele vai falar, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então nós começamos a entender a dinâmica da pregação do apóstolo Paulo. E que palavra é essa que ele está sendo ele está instruindo Timóteo a pregar? Além desses, há tantos outros exemplos que eu poderia apontar, mas eu penso que você já entendeu o meu ponto. A pregação deve sempre focar em Jesus Cristo, o mediador do pacto, o cumprimento das promessas divinas e o centro de toda a Escritura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Portanto, mensagens que não centralizam o Salvador, diluem o ensinamento bíblico, misturam o ensinamento bíblico, ignorando ser ou por meio da sua obra e por meio da sua pessoa, que a aliança, esse acordo divino entre Deus e a humanidade, e as bênçãos são confirmadas apenas por meio de Cristo. Jesus Cristo, como soberano do pacto, e como servo do pacto também, ele deve ser sempre exaltado em cada pregação fiel, em cada pregação que é proferida a partir de um púlpito de uma igreja. Cristo, como Senhor e servo do pacto, ele governa, ele sustenta, ele cumpre as exigências pactuais em favor do seu povo. É Cristo quem faz isso desde o Antigo Testamento. Várias personagens que nós temos no Antigo Testamento prefiguram a sua obra redentora e unificam então a narrativa bíblica em uma única história da redenção, onde nós podemos entender essas coisas. No Novo Testamento, Cristo então é revelado plenamente como o Messias prometido, o Salvador do mundo. E essa revelação
não é desconectada do Antigo Testamento, mas é o desvelar do mistério que ali foi colocado, que ali foi estabelecido, o mistério redentor que Deus planejou desde toda a eternidade. Então a unidade das Escrituras são sustentadas pelo conceito do pacto que atravessa toda a narrativa bíblica e encontra o seu cumprimento em Cristo. E isso é essencial para uma pregação bíblica fiel. A pregação deve, portanto, sempre exaltar Cristo, levando-nos a uma compreensão plena do pacto e da história da redenção. Em resumo, para a pregação ser fiel, para ela ser transformadora, para ela ser bíblica, ela deve colocar Cristo no centro, refletindo a plenitude do pacto e assegurando a redenção prometida nas Escrituras. É assim que deve ser. Na prática contemporânea, isso significa que todo sermão pregado nas igrejas deve buscar revelar a Cristo como centro dessa mensagem bíblica. Em um contexto onde muitos se preocupam em atrair a audiência com mensagens motivacionais ou mensagens focadas em moralidade, é essencial que os ministros mantenham o foco na obra redentora de Cristo. É essencial que os ministros mantenham o foco em quem é o tema das Escrituras. Uma pregação que ignora esse fundamento é fraca, é palha, ela é incapaz de transformar vidas de um momento duradouro. Ela é incapaz de fazer isso, na verdade, de transformar qualquer um de uma maneira permanente. Pregadores devem, portanto, persistir na pregação do Evangelho e devem resistir à tentação de diluir o Evangelho. Em vez disso, eles precisam proclamar com clareza o papel de Cristo como o mediador do pacto, aquele que intervém e garante a revelação entre Deus e os homens, conduzindo então a congregação ao verdadeiro arrependimento e crescimento espiritual, que de outra sorte não haverá, que de outra sorte não será possível. Assim, na prática, então, dos nossos dias, é crucial que o Evangelho seja pregado com toda fidelidade, poder, sempre centrando Cristo para garantir uma transformação espiritual genuína. E é por isso, amados irmãos e irmãs, que nós somos chamados, então, a desejar ardentemente a palavra de Deus, e que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade e com poder a partir dos nossos púlpitos, a partir do local onde nós sentamos-nos dominicalmente para ouvir a pregação do Evangelho, para ouvir o que está sendo falado, que seja uma pregação sempre centrada em Cristo como mediador do pacto, que nós sejamos como corpo de Cristo, vigilantes em defender, em apoiar e em animar ministros que são comprometidos com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ministros que se preocupam e se debruçam em de fato trazer a mensagem do Evangelho. Que vivem de acordo com a palavra que pregam e pregam de acordo com a palavra que vivem. Que a pregação em nossas igrejas seja a luz que brilha com a verdade de Cristo, guiando-nos para mais perto do Senhor e uns dos outros. Porém, a fidelidade na pregação não depende apenas do seu conteúdo, porque o conteúdo é Cristo, mas é necessário que haja um mensageiro, é necessário que haja alguém que fale sobre isso, depende também daquele que proclama. Logo, tendo estabelecido que Cristo é o centro de toda a pregação, ou deveria ser o centro de toda a pregação fiel, voltemos-nos agora para aqueles que são chamados a proclamar essa mensagem. Os pregadores devidamente comissionados por Deus, aqueles devidamente chamados por Deus. Desta forma, adentramos então a parte onde a pregação também depende de quem é chamado para anunciá-la,
destacando a importância do comissionamento divino adequado. A fiel pregação é realizada por alguém divinamente comissionado. A pregação, como uma das mais altas responsabilidades da igreja, não é uma atividade que qualquer pessoa pode realizar. E eu repito, não é uma atividade que qualquer pessoa pode realizar. Note que eu não estou falando apenas de mulheres, eu estou incluindo também homens. A pregação é uma tarefa que deve ser confiada a indivíduos que foram devidamente comissionados para essa tarefa. E de onde é que nós inferimos isso, pastor? E de onde é que nós vemos isso na Escritura? Ora, o que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, aqui no capítulo 4, verso de número 2, é uma comissão específica para proclamar a palavra como representante autoritativo da parte de Deus. Como aquele que fala em nome de Deus, como aquele que está falando por Deus. A designação de Timóteo, que Paulo faz para ele, voltando aqui a segunda epístola, por favor, no capítulo 3, no verso de número 17, a designação que Timóteo recebe do apóstolo Paulo como homem de Deus, note isso, em 3,17 nós temos isso, e em 1 Timóteo 6, também no verso de número 11, o apóstolo Paulo já o chamara desta forma: tu, porém, ó homem de Deus. Note isso, irmãos, porque isso aqui é a incumbência, junto com essa incumbência de pregar, não é apenas um título bonito que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo. Não é apenas algo que diz assim, tu és um crente no Senhor. Não é isso. Ele insere Timóteo em uma linha de continuidade com os profetas do Antigo Testamento, cujos os ministérios foram comissionados diretamente por Deus. É isso que ele está fazendo. Essa continuidade aqui sublinha que, assim como os profetas de outrora, os pregadores de hoje devem ser chamados e formalmente autorizados para proclamar a palavra de Deus com autoridade. Note que, antes de incumbir a Timóteo a tarefa de pregar a palavra, no capítulo 4 de 2 Timóteo, quando antes o apóstolo Paulo fala algumas coisas, no capítulo 3, no capítulo 3, verso 16 e verso 17, note o que ele está fazendo. Ele está lembrando Timóteo do poder e da suficiência da palavra de Deus, e que Timóteo deveria usar então a palavra de Deus para o seu ministério em Éfeso. Capítulo 3, verso 16 e 17, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem é então esse homem de Deus, de quem o apóstolo Paulo está falando aqui no verso de número 17, que é tão bem equipado pelas Escrituras para toda boa obra? Dado que os versículos imediatamente seguintes a estes, Paulo está dando a Timóteo uma incumbência dele pregar a palavra, dele pregar as Escrituras, fica muito claro então que Paulo está considerando Timóteo como um homem de Deus. E eu penso, e não eu sozinho, que o termo homem de Deus, nesse texto, ele tem uma linhagem substancial com o Antigo Testamento. É um nome usado para se referir aos líderes originais designados por Deus ao seu povo, especialmente aqueles enviados como oradores, autorizados a pregar a palavra de Deus desde o Antigo Testamento. A continuidade histórica entre os profetas do Antigo Testamento e os pregadores do Novo Testamento revela a seriedade da qual Timóteo está sendo incumbido, a responsabilidade do ministério da pregação. Assim como os profetas, eles foram escolhidos
e eles foram enviados por Deus. Também os pregadores hoje devem ser comissionados, formalmente autorizados a proclamar a palavra de Deus com autoridade. Então, por exemplo, o termo homem de Deus é usado nas Escrituras para designar líderes chamados por Deus, enviados por Deus, e você pode olhar isso comigo, pelo menos algumas das várias passagens que eu poderia apontar. Deuteronômio, no capítulo 33, verso de número 1. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 33, verso de número 1. Nós temos a Escritura falando: esta é a bênção que Moisés, o quê? Homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Se você for ao segundo livro das Crônicas, capítulo 8, verso de número 14, também segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Se nós olharmos ainda mais um texto, por favor, de primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no verso de número 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Apenas esses três textos, além de tantos outros que poderia mostrar, mas esses homens, eles eram reconhecidos por sua autoridade divina, validada por suas palavras e por suas obras. Assim, Elias foi chamado de homem de Deus pela viúva de Sarepta, que após a ressurreição do seu filho declarou: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Note o que está acontecendo aqui. Em outras palavras, ela agora está totalmente segura de que Elias é um verdadeiro porta-voz de Deus, porque Deus certificou seu ministério e identidade como um homem de Deus por meio de um milagre. E em Timóteo, no capítulo 6, na primeira epístola, o verso de número 11, Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Mas não é simplesmente porque Paulo chama Timóteo de homem de Deus que eu digo que isso é uma referência bíblica ou uma ligação com a linhagem dos profetas que eram chamados por Deus. Note que no contexto em que o apóstolo Paulo fala para Timóteo que ele é um homem de Deus, sempre é em um contraste com os falsos mestres, sempre é em um contraste com aqueles que estão ensinando de maneira falsa a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso. Em um contexto de ensinar e exortar, ele chama Timóteo para validar o seu chamado como homem de Deus, como aquele que está trazendo a palavra de Deus, as coisas que Paulo estava escrevendo para ele, e onde ele chamou Timóteo para viver uma vida que se destaca em contraste com os falsos mestres. Os falsos mestres propõem uma doutrina diferente, pensando que isso levará a um ganho, a um lucro. No capítulo 6, verso 2 a 5, nós podemos ver isso, Paulo já disse. Timóteo, no entanto, deve ser diferente. Então, Paulo marca o contraste, como ele várias vezes faz nas epístolas pastorais, usando uma frasezinha: tu, porém.
Todas as vezes que ele se dirige a Timóteo, ele faz uma lista de como os falsos mestres agem, como aquelas pessoas agem de uma maneira que não é bíblica, e ele aponta para Timóteo dizendo: tu, porém, homem de Deus, tu que fosse chamado, devidamente comissionado para a pregação, tu não deves agir dessa forma, tu não deves falar desta forma ou crer desta forma. Timóteo deve ser diferente. E então Paulo marca esse contraste por meio disso. Timóteo deve se destacar como um verdadeiro pregador mestre da palavra de Deus. A sua vida deve refletir o seu ensino como de qualquer autêntico homem de Deus, desde as escrituras do Antigo Testamento. A frase homem de Deus, em 1 Timóteo 6, indica que Timóteo é um homem de Deus semelhante aos profetas da antiguidade. Alguém que foi chamado e comissionado por Deus. E em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 17, que nós lemos, o contexto mais amplo é igualmente o de um contraste na vida e na doutrina entre Timóteo e os falsos mestres. Vamos ver, por favor, capítulo 3 de 2 Timóteo. Note o verso 17, quando ele disse: ó homem de Deus, mas o contexto mais amplo, do verso 6 até o verso de número 9, quando ele diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens de todo corrompido na mente, répobros quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todas evidente, como também aconteceu com os daquele. E então ele faz o contraste: tu, porém, verso de número 10, tu tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tu tens seguido de perto essa linhagem. E isso serve para validar Timóteo como verdadeiro homem de Deus. Como em 1 Timóteo, no capítulo 6, Timóteo deve se destacar, então, como um modelo de piedade e um modelo de autenticidade, seguindo os passos do apóstolo Paulo. Timóteo, como todos os crentes, deveriam estar preparados para a perseguição, enquanto os impostores, os falsos mestres, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Note o verso de número 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Novamente, Timóteo deve se destacar em contraste a esses enganadores ímpios em sua adesão ao evangelho apostólico e às escrituras sagradas. Por isso é dito a ele no verso de número 14, de novo: tu, porém. Os enganadores, os impostores vão de mal a pior. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu aprendeste as escrituras, Timóteo. Tu foste chamado para pregar as escrituras, Timóteo, não para lucrar com elas, não para falar anedotas no lugar dela. Tu, porém, Timóteo, foi chamado para isso. Segue-se então a solene incumbência da qual nós lemos. A incumbência de Timóteo, o autêntico homem de Deus, de pregar a palavra autoritativa da parte de Deus. A palavra de Deus é necessária para a fé, mas essa palavra só pode ser ouvida se houver pregadores enviados da parte de Deus. A autoridade na pregação, portanto, não reside no próprio pregador,
mas em Deus que o comissionou para essa tarefa. Esse princípio destaca a importância, então, do reconhecimento e da confirmação desse chamado por meio da comunidade cristã. Por exemplo, visando a ordenação pastoral, a igreja examina, a igreja reconhece publicamente o chamado do indivíduo ao ministério. Esse processo não apenas valida o chamado interno do candidato, mas também assegura à congregação que o seu líder foi devidamente comissionado, garantindo que o ministério seja realizado segundo a vontade divina, segundo os padrões divinos. Sem o comissionamento divino, sem o chamado divino, o ministério arrisca se desviar da vontade de Deus. E isso acontece muitas vezes hoje, na época do apóstolo Paulo, assim como acontecia também no Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? Jeremias 23. Jeremias no capítulo 23, do verso 21 e 22. Note o que já é dito. Não mandei esses profetas, o Senhor está dizendo. Todavia, eles foram correndo. Eles mesmos se autoproclamaram. Eles mesmos se autochamaram. Eu não mandei. Não lhes falei a eles. Contudo, profetizam. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu caminho e da maldade das suas ações. Note que o comissionamento está intrinsecamente ligado à mensagem. Ele diz: eu não os enviei, mas se eu tivesse enviado, se eles tivessem estado no meu conselho, sabe o que eles estavam falando? Eles estavam chamando o povo ao arrependimento. Eles estavam chamando o povo a se voltarem dos seus pecados para mim, da maldade das suas ações para os meus caminhos. Eles estariam fazendo isso. Eu poderia dar um outro exemplo, como Ezequiel 13, que também fala a mesma situação. Eu não os enviei. Na verdade, ai daquele que diz: assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Isso significa que aquele que se levanta para pregar autoritativamente a palavra de Deus, sem o Senhor ter chamado, sem o Senhor ter enviado, há uma palavra de juízo para eles. Por isso é fundamental que todo ministério de pregação seja validado, tanto internamente pelo chamado de Deus, quanto externamente pelo reconhecimento da igreja. Vemos isso mais claramente quando o apóstolo Paulo apresenta uma sequência lógica, voltando agora ao Novo Testamento, em Romanos 10. Romanos, no capítulo 10, o verso 14 e o verso 15. Aqui Paulo deixa claro que a pregação não é uma vocação autoimposta, ou seja, um papel que alguém assume para si, sem nenhuma autoridade dada a ele, mas um chamado que deve ser confirmado por Deus e reconhecido pela comunidade cristã, a comunidade pactual. O pregador não é um autodidata que se autoproclama pregador, mas alguém que foi reconhecido e confirmado pela igreja para essa função vital. Romanos, no capítulo 10, o verso 14 e 15. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Note agora, e como pregarão, se não forem enviados? Há um comissionamento, há um chamado. Então Paulo deixa claro aqui que a pregação não é uma vocação autoimposta. Não é alguém que de repente acordou e disse: vou resolver ser pregador. Resolvi hoje ser pregador e vou começar a me levantar e pregar então. Não é assim que funciona.
O pregador não é um autodidata que se autoproclama pregador, mas alguém que foi reconhecido e confirmado pela igreja para essa função vital. E a falta de comissionamento adequado pode trazer sérias consequências para o rebanho. Sérias consequências para aqueles que se sentam para ouvir determinada pessoa. Para aqueles que se colocam diante de alguém que não prega o conteúdo da palavra, como nós vimos no primeiro ponto. E ainda, para além disso, não foi chamado para tal tarefa. Você corre um sério risco. Portanto, cuidado com quem você está ouvindo acerca da pregação. Há casos históricos onde membros ou oficiais tentaram assumir as funções para as quais eles não foram chamados e correram vários desvios doutrinários e problemas de autoridade que prejudicaram a unidade, a pureza, a saúde espiritual de várias igrejas. Essas situações reforçam claramente a importância do chamado divino e do comissionamento formal para manter a integridade doutrinária, a pureza doutrinária, a ordem eclesiástica, protegendo a comunidade do pacto de divisões e de falsas doutrinas. A importância da pregação como meio através do qual Deus fala ao povo do pacto implica que a autenticidade e a eficácia dessa pregação dependem do fato de o pregador ter sido devidamente comissionado por Deus e devidamente autorizado pela igreja. A ênfase de Paulo sobre o envio sugere que a autoridade para pregar não reside no próprio pregador, mas reside em Deus. A autoridade daquele que se põe de pé sobre o povo para pregar a palavra de Deus não está nele mesmo. E essa distinção é crucial, porque essa distinção protege a igreja de ter pregações que são um exercício do poder pessoal ou de uma plataforma para opiniões humanas. E em vez disso, a pregação ela deve ser vista como um serviço à igreja, onde o pregador atua como um mensageiro fiel, comunicando a palavra de Deus conforme ele a recebeu, sem adicionar e sem retirar. Ele entrega como ele recebeu. Então, dessa forma, a pregação só pode ser considerada fiel e autoritativa quando realizada por alguém que foi devidamente chamado por Deus para essa tarefa, incluindo tanto o chamado interno quanto o conhecimento externo pela comunidade, e levando a mensagem sem adulteração da palavra de Deus. Essa necessidade de comissionamento é adequado e ela é reforçada, como nós já vimos, pela continuidade entre o ministério dos profetas no Antigo Testamento e dos pregadores no Novo Testamento. Portanto, o comissionamento para a pregação é um aspecto vital, não apenas o conteúdo da mensagem, mas também o comissionamento, que deve ser cuidadosamente considerado, tanto na continuidade histórica como na prática atual das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Assim como os santos profetas do Antigo Testamento, eles eram designados por Deus, eles foram enviados por Deus para falar em seu nome. Os pregadores do Novo Testamento devem seguir a mesma linhagem, sendo comissionados por Deus para proclamar a palavra de Deus com toda a autoridade. E assim como os profetas eram julgados por sua fidelidade ao entregarem a mensagem de Deus, os pregadores do Novo Testamento também devem ser julgados pela fidelidade com que proclamam todo o conselho de Deus. Os exemplos dos profetas do Antigo Testamento, então, irmãos, nos ensinam que a autoridade e a fidelidade na pregação são inseparáveis. Não podem ser separados, e que os pregadores eles devem ser julgados pela mesma medida nos dias atuais que os profetas do Antigo Testamento também eram julgados.
A fiel pregação, então, ela não é apenas uma questão de competência, de habilidade. Não se trata apenas disso, ela não depende apenas de alguém que é bom de oratória, de alguém que fala bem, não depende apenas disso. Um comissionamento adequado por Deus é necessário para que se proclame com autoridade, com fidelidade, todo o conselho de Deus ao seu povo, à comunidade do pacto. O reconhecimento desse comissionamento, então, tanto no contexto do Novo Testamento, como na continuidade do ministério profético do Antigo Testamento, reforça essa seriedade do chamado ao púlpito e a necessidade de que o pregador seja escolhido e enviado para essa tarefa. E isso garante que a mensagem pregada seja fiel à revelação divina e eficaz ao cumprimento do propósito divino entre ele e o seu povo. E ao considerarmos a importância da pregação, então, na vida da igreja, nós devemos lembrar que a fiel pregação, ela é centrada em Jesus Cristo, o mediador do pacto, e realizada por alguém devidamente comissionado para essa obra santa. Infelizmente, alguns sugerem que a pregação ela não deve ser centrada em Cristo. Há quem diga isso. A pregação não deve ser centrada em Cristo porque ela pode negligenciar o Antigo Testamento, achando que o Antigo Testamento não fala de Cristo. A pregação cristocêntrica, ela não minimiza, mas ela revela a plenitude das Escrituras. Ela não minimiza as Escrituras, mas ela mostra o todo das Escrituras, mostrando como o Antigo Testamento aponta para Cristo. E ele está lá em todas as suas partes. Uma objeção comum é que a pregação ela deve ser mais prática e menos teológica. Enquanto é vital que a pregação seja relevante para a vida cotidiana, separar o teológico do prático é uma falsa dicotomia, é uma falsa separação. Cristo é o fundamento de toda a prática cristã e pregar a sua pessoa e a sua obra redentora é fornecer a base para todas as ações e para todas as decisões que os crentes devem tomar, como eles devem viver. Outra crítica frequente é que a pregação deve focar em princípios morais, em boas obras. Porém, sem Cristo como centro, a moralidade se torna uma carga pesada para os crentes. Um fardo pesado, como os fariseus faziam com aqueles cristãos naquela época, atavam fardos pesados nas suas costas e eles não moviam sequer um dedo para ajudá-los, porque não era uma pregação centrada em Cristo. Sem Cristo, a moralidade se torna uma carga pesada. A pregação centrada em Cristo coloca a ética cristã no seu devido lugar, no seu contexto, como uma resposta à obra redentora de Cristo, como uma resposta à obra que o Senhor fez, não a um esforço humano isolado. Pregadores não decidem por si mesmos o que eles devem pregar. Eles devem ser enviados e pregar aquilo que Deus os ordenou. Pregar implica um agente comissionado, autorizado para pregar. E quando isso é entendido corretamente, não há pregação que não venha de uma autoridade na igreja, e nenhuma pregação que não carregue consigo a própria autoridade de Deus. Um corolário para esse ponto, então, é que nós não devemos falar de mulheres pregadoras, e muito menos alguns homens, mas a gente fala hoje muito porque isso está em voga. Nós não devemos falar em pregações femininas, porque nós nem devemos descrever a palavra de ministério de mulheres como pregação. O uso dessa terminologia, pelo que nós temos visto até agora, é imprudente e antibíblico. Não se encontra nas Escrituras. Portanto, irmãos, concluindo, é imperativo que nós nos lembremos do chamado sagrado que está diante de nós como corpo de Cristo. Nós vimos que a pregação fiel, aquela que é verdadeiramente dada por Deus, ela edifica, ela transforma, ela é fundamentada em dois pilares essenciais. Nós vimos o primeiro, centrada em Cristo,
e o segundo, no comissionamento divino. Quando a centralidade de Cristo, que nós vimos em toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, aponta para Ele como cumprimento das promessas divinas e o mediador do pacto de Deus à humanidade, quando a pregação mostra isso, então nós temos uma fiel pregação. Qualquer mensagem que se desvie desse foco, perde a sua força e perde a capacidade de transformar vidas de maneira duradoura. Cristo é o alicerce da nossa fé, e Cristo deve ser o alicerce de toda a nossa pregação. Portanto, cada sermão deve revelar a majestade de Cristo, a obra redentora, o seu amor inabalável por nós. Em um mundo sedento pela verdade, onde há muitas falsidades e mentiras, nós precisamos da verdade que é Cristo, a pessoa. Ele diz: eu sou a verdade. Em um mundo de morte, nós precisamos de vida, e Ele diz: eu sou a vida. Em um mundo onde várias pessoas se perderam no caminho, Ele diz: eu sou o caminho. Nós precisamos olhar para Cristo como o único que pode saciar a sede da alma e trazer a vida eterna. Quando a necessidade vital do comissionamento, que nós vimos também para a pregação, vimos que não basta ter o desejo de pregar, é necessário ser enviado, devidamente chamado e comissionado pela igreja para falar com autoridade, com fidelidade. A pregação não é uma vocação autoimposta, mas é um chamado que Deus confiou ao mensageiro e deve ser confirmado pela igreja, pela comunidade cristã, que sem esse comissionamento nós corremos o risco de nos afastar da verdadeira fé e nos desviar como ovelhas de Cristo e causar divisões no meio do corpo de Cristo. O comissionamento então garante que uma pregação seja não apenas uma expressão da vontade de Deus, mas também uma continuidade da obra dos profetas e dos apóstolos, alinhados com a sã doutrina, com o propósito divino. Foi isso tudo que nós vimos. Mas você me pergunta, diante disso, pastor, o que nós devemos fazer? Como isso se torna tão prático para nós? Nós devemos, como igreja, redobrar nosso compromisso com a pregação centrada em Cristo, realizada por aqueles que são devidamente comissionados por Deus. Não basta apenas proclamar, nós devemos garantir que a mensagem que nós ouvimos, que a mensagem que nós compartilhamos, seja a fiel mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, exaltando Cristo em todas as suas partes. O comissionamento daqueles que pregam é fundamental, pois assegura que a palavra ela seja transmitida com a autoridade e fidelidade com as quais as Escrituras exigem. Mas o compromisso com a pregação não recai apenas sobre aqueles que falam. O compromisso da pregação também recai sobre aqueles que ouvem. O nosso Catecismo Maior de Westminster nos ensina, em sua pergunta de número 160, que se exige dos que ouvem a palavra pregada, que a recebam com diligência, preparação e oração, que a examinem pelas Escrituras, que a recebam com fé e amor, que a guardem com os seus corações e que a pratiquem em suas vidas. Isso significa que todos nós, como ouvintes, temos a responsabilidade de nos preparar para recebermos a palavra de Deus, para avaliá-la após ouvirmos, à luz das Escrituras, como os bereanos faziam com Paulo, e de aplicá-las à nossa vida diária. Você tem se preparado para ouvir todos os domingos a palavra de Deus? Nós somos parte de uma igreja que nós já sabemos, por ter pregação expositiva, nós já sabemos o próximo texto que será pregado no púlpito. Quanto tempo você tem se debruçado sobre o texto do próximo domingo? Meditado nele, orado e dito: Senhor, fala por meio do teu mensageiro ao teu povo. Como você tem recebido a palavra de Deus? Com fé?
ou com uma carga, especialmente no dia do Senhor, quando você não se preparou e se apresenta no culto a Deus cansado, que não consegue ouvir a mensagem do Senhor como deveria ouvir. Como você tem aplicado as palavras que você tem ouvido semanalmente em tua vida, como ela tem mudado a tua vida. Como as pregações que você tem ouvido têm mudado o teu seio e te abençoado, ou elas têm servido de mais peso de juízo para ti. Portanto, irmãos e irmãs, nós somos chamados não apenas para ouvir, mas ouvir ativamente. Ouvir de uma maneira com fé, abraçando a pregação que exalta Cristo, realizada por mensageiros fiéis, porque ela tem o poder de transformar vidas. Mas essa transformação só ocorre quando nós, como ouvintes, recebemos a palavra de Deus com um coração disposto e obediente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos dessa forma. Amém. Nesse momento, encerrando esse culto ao Senhor, quero convidar que você fique de pé para cantarmos ao Senhor o Salmo de número 16. Salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas condições, penalidades mil, pra quem por deuses trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo, meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso
por onde devo andar. Sim, o caminho da vida enxergar a pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem falado com o seu povo de várias maneiras e de muitas formas. Os pais, pelos profetas, e hoje tu fala por meio do teu Filho amado, o Verbo encarnado, a palavra da verdade. O Senhor tem usado, Senhor, instrumentos para isso, para falar de Ti, Senhor. E te louvamos, Senhor, porque neste local, nesta cidade, Senhor, tão longe de Jerusalém, tão longe, Senhor, do local onde o Senhor foi crucificado, mas, Senhor, essa palavra se estendeu a nós, tem sido pregada, Senhor, nessa cidade por meio desta igreja há 51 anos, e por isso louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que não somos merecedores, Senhor, mas ainda assim, o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem se mostrado a nós, Senhor, tem levantado pregadores fiéis, Senhor, que muitas vezes vêm de longe, de outras terras, homens de Deus, chamados por Ti. E o Senhor também tem levantado pessoas, Senhor, nessa cidade, que estão dispostas, Senhor, a ouvir esta palavra e viver debaixo dessa palavra, para Te servir e Te honrar. Nesse momento, Senhor, não estamos louvando a vida das pessoas que passaram por aqui, muito menos essas paredes ou este local, mas estamos Te louvando, Senhor, porque sabemos que é por Tua causa e porque o Senhor assim quis que estamos aqui hoje. Nos reunimos hoje para exaltar o Teu santo nome. Por isso, Senhor, recebe a nossa adoração. Seja com todos que estão aqui, Senhor, que haja arrependimento e um desejo incessante por ouvir essa Tua palavra eterna. Abençoa esta igreja, essa cidade, e que possamos, Senhor, continuar sendo luz, que seja por mais 50, 100, 200, 300 anos, mas que nós não nos esqueçamos da Tua santa palavra, Senhor. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebeis, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens em louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Pode sentar.